Alô, som. Alô, som. Alô, pessoal, boa noite. Vamos aqui, antes da nossa prece, darmos os avisos habituais. Como nós já avisamos no grupo, temos divulgado no Facebook, foi feito um ajuste na agenda do Vansan e ele estará conosco nessa próxima sexta, tá? E não no dia 26, como nós havíamos anunciado. Então, próxima sexta, 8 horas da noite, a palestra é com o nosso querido Vansan. Vocês também devem ter visto que o empresário Mário Espanhol, representante das lojas Carmen e Stephen, vai estar no Sindicato Rural na próxima quarta-feira, fazendo uma palestra para empresários. Essa palestra tem uma inscrição, que também está sendo divulgada na internet, e uma parte da renda é para a Santa Casa, e uma outra parte é aqui para o Caminho de Damasco. Como nós teremos que estar presentes representando o Caminho de Damasco, na próxima quarta-feira nós não teremos o estudo, tá? Porque é na quarta, é no mesmo horário que o estudo, aí não tem jeito da gente compartilhar. Então a gente está avisando, na próxima quarta, então, nós deixaremos sem o estudo, tá certo? Tem alguns avisos que não é para agora, está longe ainda, mas a gente vai avisando, a gente vai falando, porque mesmo a gente falando, depois o pessoal fala assim, mas eu não ouvi, eu não sabia que o IMPAMED era dia 21, 22, 23. Como não? Faz um ano que eu estou avisando. Eu avisei no IMPAMED do ano passado. Como, né? Então, a gente vai avisando, aí posta no grupo, avisa de quarta-feira. Então, assim, alguns avisos a longo prazo. Esses avisos não são para agora. Na quarta-feira do IMPAMED, a gente vai fazer aquele mesmo esquema com o Lindomar. A gente vai fazer uma entrevista com ele, não eu o entrevistando, mas ele me entrevistando às 18 horas, vai ser aqui no centro, quem quiser vir assistir, fique à vontade. Uma entrevista aí de 1 hora, das 18 às 19, a gente vai tomar um café e o estudo nesse dia vai começar mais cedo, às 19h30, tá? Na quarta-feira, semana do IMPAMED, aquele estudo que sempre o Lindomar faz com a gente. Temos a entrevista às 18 horas e depois o estudo às 19h30. Nesta mesma semana, na sexta-feira de abertura do IMPAMED, o Dr. Klaus, uma vez mais, vai atender as caravanas que chegarem na sexta-feira, ele estará atendendo às 8h30 da manhã. Então, as pessoas que habitualmente vêm de terça-feira, na ficha, no passe no salão, aquelas que trabalham lá dentro, as pessoas que puderem vir, a gente agradece. A gente vai precisar de médico, vai precisar de doutrinador, vai precisar de passista. Embora a gente saiba que, como é a abertura do IMPAMED, algumas pessoas estarão lá no salão e não poderão sair, não poderão estar aqui. Então, para as pessoas que puderem, né, quem às vezes não vai trabalhar por alguma razão, vai ser na sexta-feira do IMPAMED, às 8h30 da manhã. Certo? Bom, eram esses os avisos. Anotemos aí para a gente não esquecer. Vamos para a nossa prece. Busquemos então a sintonia com o mais alto, para que possamos nesta noite realizarmos a segunda parte do estudo, os mandamentos do bom médium. Estudo este que nós realizamos na quarta-feira passada, o qual hoje vamos fazer a continuação, nesta reflexão profunda, necessária, sobre a função da mediunidade, sobre o que é ser médium e, sobretudo, o que é ser um bom médium. Porque, naturalmente, existem diferenças nessas duas definições. A mediunidade está presente em toda parte. Desde o Velho Testamento, vemos referências em relação à mediunidade. A possibilidade dos chamados mortos se comunicarem com aqueles que estão vivos, entre aspas, porque vivos estaremos todos nós.
mas foi somente depois de Allan Kardec, foi somente depois da codificação da doutrina, foi somente depois do Livro dos Médiuns é que nós entendemos este fenômeno, compreendemos como exercer a mediunidade de uma forma em que ela se torne uma ferramenta útil. É através, sobretudo, do Livro dos Médiuns que compreendemos a mediunidade, a obsessão, o papel moral dos médiuns. É lá neste livro que estudamos sobre a psicografia e as inúmeras abordagens que o codificador faz sobre este tema. Então, o que nós fazemos aqui nada mais é do que recordarmos, pincelarmos esses estudos que foram trazidos por nós, por Allan Kardec. Então, que todos nós que tenhamos a mediunidade mais ou menos ostensiva, que possamos beber dessas informações, aplicar na nossa vida cotidiana para nos tornarmos excelentes ferramentas, excelentes intermediários dos dois planos da vida. Sejamos ferramentas confiáveis para que os bons espíritos nos utilizem da melhor forma possível. Que assim seja. Muito bem. Hoje nós vamos usar um pouquinho algumas referências de André Luiz. André Luiz escreve aí vários livros que trata da mediunidade e nós vamos usar aí principalmente o livro Nos Domínios da Mediunidade, em que André Luiz faz bastante referência. Hoje nós vamos fazer essa segunda parte no modelo perguntas e respostas, tá bom? Para que a gente possa aprender um pouco mais. Vocês devem estar lembrados que nós explicamos um dia desses que a mediunidade, ela tem facetas que a gente precisa estar atento. Porque nós somos ainda, isso é um fato inquestionável, nós somos ainda simples aprendizes no campo da mediunidade. Se fôssemos fazer uma comparação com uma criança, com um bebê, nós seríamos aí crianças que estão aprendendo a dar os primeiros passos na área da mediunidade. Existe ainda muita coisa que a gente não sabe. Por isso que é um terreno fértil, pela utilidade da mediunidade, mas também é um terreno minado, é um terreno perigoso, quando nós não damos a devida atenção a determinadas necessidades no exercício diário da mediunidade. Então, o exemplo que nós demos, apenas para ressaltar o quanto que a mediunidade precisa ser estudada e o quanto que nós precisamos nos estudarmos enquanto médiuns. Porque, isto eu já disse aqui, o nosso nível de autoconhecimento, somado ao nosso nível de conhecimento, essas duas coisas atreladas é que nos dão a segurança para uma boa prática mediúnica. Lembremos que uma pessoa, quando deseja muito uma comunicação de um ente querido, é aquela pessoa que fica fixada nesse desejo, nessa vontade de ter a comunicação de um pai, de um marido, de um filho. Ela pode plasmar pela força do pensamento, ela pode plasmar o seu ente querido ao seu lado. Evidentemente que isto seria uma projeção do pensamento. O pensamento dela é tão insistente nessa ideia que ela pode plasmar o ente querido. Muito bem. A partir daí, se esta pessoa procura um médium que faz psicografias de cartas consoladoras, e se esse médium não estiver atento, se este médium não for experiente, ele pode simplesmente entrar na frequência do suposto ente querido plasmado pela mente da pessoa.
e pode, inclusive, supostamente, colocar a mensagem no papel, sem que o espírito seja, de fato, autêntico, porque é apenas uma criação mental. Aguinaldo, será que é por isso que algumas psicografias são um tanto que superficiais? Será que é por isso que alguns entes queridos, através das cartas consoladoras, dizem algumas coisas que, a rigor, qualquer espírito poderia dizer? Não há ali nessas cartas consoladoras nenhum elemento de comprovação que é o espírito? Sim, isso pode acontecer. No entanto, existem cartas consoladoras que são reais, que foi o Espírito que escreveu e que nós também não encontramos elementos de comprovação. Ora, e nós não encontramos por quê? Pela dificuldade que o Espírito tem em escrever. Não podemos esquecer que num universo de 300, 400 pessoas que vão em busca de uma psicografia, lá o médium consegue psicografar 10, 12 psicografias. Então é mais ou menos assim, o espírito está ali, evidentemente emocionado, muitas das vezes é a primeira vez que ele está voltando ao plano físico para escrever alguma coisa às pessoas que ele ama, então naquele momento o espírito pode esquecer inclusive a data do nascimento. Ele está tão emocionado pela possibilidade de escrever que ele pode esquecer coisas básicas, fora a pressão, porque tem ali um monte de espírito para escrever e alguém vai dizer assim, ó, você vai lá e escreve para a sua família. O que eu digo? Ó, seja breve, você tem 3 minutos. Mas o que eu vou escrever? Escreve o que dá em 3 minutos, porque tem mais gente na fila. Então o espírito está emocionado, ele não sabe, ele não conhece direito como é o processo da psicografia. Inclusive, o Dr. Inácio, ele explica que muitos espíritos, para escrever, eles precisam ser auxiliados por outros espíritos. Outros espíritos pegam na mão do ser comunicante e vai ajudando ele a escrever através do médium. Então, pode ser que numa situação desta, o espírito fale algumas coisas, mas também não dê nenhum elemento de comprovação. E era realmente o espírito, sem dúvida alguma. Se isto pode acontecer num processo assim, aí eu quero que vocês imaginem, e nós não vamos entrar muito nos detalhes, eu só vou convidar vocês a pensarem, se uma pessoa do bem, que apenas não conseguiu aceitar o processo da desencarnação, consegue projetar um espírito próximo dela, e esse espírito não é real, o que não podem os obsessores que têm um bom conhecimento? O que não podem os obsessores que são inteligentes, capacitados, que têm conhecimento científico para nos enganar? Quantas e quantas vezes nós vimos isso acontecer? O espírito inferior, sobre o ponto de vista moral, o espírito inferior supostamente incorporado no médium e que não estava ali. O espírito a léguas de distância, apenas projetando o seu pensamento no ambiente, sem ele estar de corpo presente no ambiente. Entenderam? Existe um exemplo antigo, que eu gosto de citar esse exemplo, e me permitam repeti-lo, porque ele se encaixa aqui. Nós, e vocês sabem disso, em todo o encerramento do IMPAMED, nós temos a mensagem espiritual, que consta na programação. E vocês sabem que isso é muito arriscado, não é mesmo? Por isso que a gente pega no pé do pessoal, dos trabalhadores. Olha a vigilância, olha a atenção. Porque quando uma mensagem vem espontaneamente, ela pode vir como ela não pode vir. Eu posso dar passividade a um espírito para encerrar o estudo, como eu não posso. Não estava na programação. Se veio, veio. Se não veio, não veio. Agora, quando você coloca na programação encerramento com a mensagem do Espírito, para quem fez a inscrição e pagou, precisa ter Espírito. Eu não sei qual, mas tem que ter algum, porque está na programação. E aí, então, os Espíritos, eles sempre vão avaliar o padrão vibratório do momento. Porque uma comunicação mais longa
uma comunicação de determinado espírito, exige que o padrão vibratório da instituição ou do evento esteja num patamar satisfatório, senão não vai acontecer. E eu me recordo, e agora vem a história que eu de vez em quando repito, porque ela foi muito marcante, que um dos encerramentos do nosso Impamed, eu perguntei a Lindomar: você já sabe o espírito que vai falar? Estávamos quase na hora do encerramento. A banda estava tocando. Ele disse: eu visualizei Raul Seixas lá no palco. Pô, que legal, que bacana, né? E daí a pouco então ele se concentrou, entrou na frequência do espírito, né? E subiu lá em cima. E é uma coisa que as pessoas não têm essa percepção, né? As pessoas não fazem por mal. Tanto é que nos últimos anos a gente meio que cerca ali o Lindomar, porque, pô, ele está ali entrando em sintonia, tá para começar, e vem alguém abraçar, vem alguém fazer pergunta, vem alguém fazer piada. Poxa, será que a pessoa não se tocou que o médium está entrando na frequência para uma comunicação de encerramento do evento? Que não dá para fazer isso em toca de caixa, não dá para improvisar? Mas é assim, as pessoas são desse jeito. E ele subiu no palco e deu a comunicação de um outro espírito, de um outro artista, que não foi Raul Seixas. E a comunicação foi bonita, foi linda, mas obviamente por curiosidade, uma curiosidade sadia, eu perguntei para ele depois, por que não havia sido Raul? E ele disse assim: pelas músicas que foram tocadas pela banda, muitas pessoas no evento estavam torcendo, pedindo mentalmente que fosse o Raul. Isso plasmou lá na frente uma forma pensamento do Raul, mas não era ele, não era real. Assim que nós subimos lá, que entramos em sintonia, percebemos que não era real aquela imagem, era um outro artista. Tá? Então aí você tem mais um exemplo do que o nosso pensamento é capaz. Por isso que em mediunidade teremos sempre que estar estudando e canalizando a mesma para o bem. Lembrando Allan Kardec, que afirma no Livro dos Médiuns que o melhor médium, atenção, o melhor médium é aquele que é menos enganado. Ele não diz que o melhor médium é o que não é enganado. Ele diz que o melhor médium é o que é menos enganado. Então a gente tem que estar com muita atenção, com os estudos em dia, buscando o autoconhecimento, para que nós não sofremos estas enganações que podem acontecer. Algumas que nós chamaríamos de mistificação, que é a enganação propriamente dita, e outras situações que não é uma enganação, que não é uma situação em que há um espírito enganador, mas nós nos atrapalhando com o próprio processo. A gente, pela insegurança, pelo excesso de vaidade, pelo nosso orgulho, pela nossa falta de estudo, comprometendo um bom andamento do trabalho. Dito isso, vamos aqui para a primeira pergunta. Quanto, em termos de quantidade, quanto o estudo é importante na mediunidade? E aí nós pegamos uma fala de André Luiz, que está no livro Nos Domínios da Mediunidade. É perigoso possuir sem saber usar. O espelho sepultado na lama não reflete o esplendor do sol. O lago agitado não retrata a imagem da estrela que jaz no infinito. Mas Aguinaldo, antigamente, mas antigamente é outra história. Né? Embora eu ainda seja uma pessoa muito jovem, eu sou de uma época em que as sessões mediúnicas aconteciam nos sítios, nas chácaras. Eu cansei de ir em sítio, em sessão mediúnica, na época não tinha evangelização, e aí as crianças ficavam assistindo a sessão mediúnica, os espíritos incorporando, não é? E eu já citei ela aqui, ela já desencarnou, uma das melhores médiums que eu conheci, não foi a melhor, porque eu conheci também Dona Floripes, que está encarnada até hoje, que incorporava o irmão Mariano, né, que atendia lá num salãozinho na casa dela. Conheci outras médiuns fantásticas também. Mas conheci Dona Adélia, que era analfabeta.
E Dona Adélia, analfabeta, e evidentemente que analfabeta não lia, mas também numa época que as pessoas tinham pouco acesso aos livros, não tinha tantos livros como hoje. E ela, quando tinha aquelas obsessões terríveis, né, das pessoas chegarem amarradas, e as pessoas iam lá, ela estava no sítio, carpinando e tudo mais, e assim era engraçado, porque ela também era média de efeitos físicos. Então, ela tocando roça de café, ela parava de carpinar e ia tomar água. Os espíritos pegavam a enxada e jogava 3 ruas de pé de café para lá. Aí vai procurar a enxada até achar. E quando ela procurava a enxada, os espíritos pegavam o rastelo e jogavam em outro canto. Aí ia ela procurar o rastelo. E os espíritos tentavam atrapalhar a vida de trabalho o dia todo. Aí chegava alguém para atender, ela ia. E isso eu vi algumas vezes. E ela analfabeta, sem saber ler, sem saber escrever o próprio nome, ela incorporava o Dr. Bezerra. E o Dr. Bezerra fazia o que tinha que fazer e resolvia a questão. Agora tem um detalhe, estas pessoas, digamos assim, mais de antigamente, elas poderiam até não ter estudo, mas elas tinham uma coisa que nós hoje não temos, que era amor, que era moral. Lembram que nós estudamos no último domingo, na live de domingo, quando lá nós explicamos sobre a ascendência moral dos espíritos sobre os espíritos inferiores? O que é que prevalece? Você dá de cara com o espírito obsessor. Aguinaldo, o que eu faço? Bom, se você puder, sai correndo. Se tiver espaço para você correr, não arrisca, corra. E se não tiver como correr? Bom, aí lembra aquela história do devoto de quem que ele era devoto? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Senhor do Bonfim, lembra? Aquele cara que saiu para caçar uma onça com a peixeira, sozinho no meio da mata, para caçar uma onça, e quando ele estava quase desistindo, ele deu de cara com a onça, e a onça era grande, e a onça estava com fome, e aí ele olhou para a onça, como ele era devoto do Senhor do Bonfim, ele fez uma prece, e disse, meu Senhor do Bonfim, se o Senhor estiver do meu lado, o Senhor me ajude, para que eu com a minha peixeira mate a onça, se o Senhor estiver do lado da onça, ajude para a onça me matar logo, eu não sofrer muito. Agora, se o Senhor não estiver no meu lado e não estiver do lado da onça, o Senhor não vai embora. O Senhor vai perder a maior briga do século. Né? Dando demonstração de fé. Né? Então, assim, se você não tiver essa fé, você corre. Tá, agora vamos falar sério. E se eu vou encarar o espírito, como é que eu faço? Aí é 2 coisas, não tem jeito. Se você estiver lidando, por exemplo, vamos citar um espírito, uma categoria de espíritos, que são espíritos assim bastante inteligentes, na hierarquia do mal, eles são muito perigosos, que são os magos negros, que são espíritos com grande capacidade intelectual, a maioria deles são hipnólogos, conseguem hipnotizar grupos de pessoas inteiros, não é só uma pessoa. Você vai encarar um espírito desse, assim, você tem que ter assim 3 coisas, e outra coisa, são muito educados. São muito educados. Você nunca vai ver um mago negro fazendo estripulia, gritando, falando de jeito nenhum. O verdadeiro cavalheiro. Aí você tem a primeira opção, você tem que ter bastante conhecimento. Porque ele vai chegar para você e vai dizer assim, você vai falar comigo? Isso com o doutrinador. Você vai falar comigo? Vou. Então vamos lá, vamos conversar. Eu sei o que está em Mateus capítulo 14, versículo 28, Jesus disse isso, isso, isso. E você sabe o quê? Eu conheço a Bíblia, capítulo tal, conheço a doutrina espírita, o Evangelho, e ele vai te dar uma lição de conhecimento. Se você não tiver cacife, nem comece o diálogo. Ele vai arrebentar intelectualmente com você. Qual é a outra saída? Você amar. Porque o amor neutraliza o mal. Se ele sentir em você uma vibração de amor verdadeira, ele não te encara, porque ele não pode vencer você. Agora, se você não tem estudo suficiente e também não consegue amar, ainda sobra uma terceira alternativa, que ainda não é a correr é a 4ª. Né? A correr é a 4ª. Que se você não tiver conhecimento, se você não tiver esse amor para envolver o espírito, você ainda tem o recurso dos benfeitores, para eles te ajudarem. Se você estiver bem sintonizado. Porque sintonia não se improvisa.
Você está disperso, você está na sessão, mas você está pensando na morte da Bezerra, você está com pressa de ir embora, você está preocupado com o que vai passar na televisão, está muito calor, você queria não estar ali, você queria estar em casa tomando uma cerveja, aí de repente você pega uma situação dessa, ai, vamos orar, que José de Moraes me ajude, que Benedita me ajude. Vai nada. Até ali você estava completamente fora da sintonia. Você acha que realmente você vai improvisar e eles vão assim, os benfeitores aparecer do teu lado e te ajudar? Não vai funcionar. Não vai funcionar. E aí você não vai dar conta do negócio. Aí vocês vão dizer, nossa, Aguinaldo, você assim assusta a gente. Não é para assustar. É para a gente tomar consciência que a coisa não é tão simples como parece. A maior prova do poder das trevas, seja encarnado ou desencarnado, é a situação do nosso Brasil hoje. Eu disse um dia desses, e repito, estou repetindo, nós estamos vivendo uma guerra espiritual sem precedentes. Sem precedentes. E a maioria das pessoas sequer se dão conta disso. Porque estão preocupadas se o Neymar vai para a seleção, estão preocupadas com o show lá no Detal, né? Estão preocupadas se quem matou Odete Reutemann na primeira versão da novela vai ser também nessa segunda versão, não é? Estão preocupadas se o Candinho vai achar o filho dele, eu já estou me referindo à novela das 6, né? Estão preocupadas se o Abel, agora é a novela das 7, realmente está morto ou vai voltar. Quer dizer, entendeu? Eu não assisto novela, não. Tá? Não, dê risada, deixa eles dar risada. Em oratória, a gente aprende o seguinte: se você vai abordar um assunto, tenha conhecimento dele. Para você não correr o risco de abordar um assunto, alguém fazer uma pergunta, você não sabe responder. Então, é de bom tom para qualquer orador responsável pesquisar antes de falar. Para que se surgir alguma dúvida, você saiba responder. Então a gente tem que pesquisar. E nós estamos vivendo essa guerra de graves proporções, por quê? É simples. A gente está informado disso há muito tempo, que o Brasil seria, pode não ser, mas seria o celeiro do Evangelho. Que o Brasil seria o coração do mundo e a pátria do Evangelho. O Brasil está predestinado a isto. Então as trevas querem destruir o Brasil. O grande inimigo dos representantes do mal é o Brasil. É o Brasil. Porque o Brasil é o maior país católico do mundo. O Brasil é o maior país espírita do mundo. O brasileiro tem algumas virtudes que só ele tem. Por isso, nós estamos vendo como o Brasil está. Então as trevas estão atacando, nos fazendo desanimar, minando as nossas forças, minando a nossa fé. Eu não estou falando de partido político, não estou falando de esquerda, não estou falando de direita, estou falando de uma quantidade imensa de parlamentares, de deputados, de senadores que nos dão nojo. Quando você vai assistir às votações, você tem vontade de vomitar, porque você percebe claramente que o interesse é material. Qualquer decisão a ser tomada depende da emenda que vão receber. Se tem uma boa emenda, vão decidir o que precisa ser decidido. Nunca pensando no povo. Certo? Vocês vejam, repetindo, não estou falando de esquerda nem de direita. Mas vou citar um personagem dessa história. Só para a gente entender o quanto o Brasil não é preocupação para a maioria dos políticos. O nosso Brasil está se acabando em impostos, em dificuldades, economia, tudo que vocês estão vendo acontecer. Só quem vive dentro de uma matrix, de uma ilusão muito grande, não está enxergando o que está acontecendo. Rapaz, mas deve fazer uns 2, 3 anos que o assunto é Bolsonaro. Que o assunto é Bolsonaro, que o assunto é Bolsonaro. Pelo amor de Deus, será que não tem outra coisa para a gente ver no Brasil? É impressionante isto, porque, e assim, daí, e outra coisa,
Estas pessoas encarnadas, que nós não vamos citar nomes, são fantoches. O poder do mal está em dimensão espiritual. Não pense que são esses caras bons. Eles não são meros fantoches, que quando não servir mais, os representantes das trevas vão descartar e vão usar outros. Não se enganem, são fantoches. A gente precisaria ter um pouco mais de consciência do nosso dever e do que está acontecendo. Isso quer dizer que, em grande parte, nós, como brasileiros, temos contribuído, ainda que seja pela omissão, pelo Brasil estar como está. Sim? Então, isso é uma coisa muito, muito séria. Vamos para a próxima. Eu estou com vontade de ser político, eu estou gostando assim, de fazer esses discursos inflamados. Vou ver se eu me candidato na próxima eleição. Né? A Carla candidatou, perdeu. Você estava aqui quando a Carla foi candidata? Você estava? Não está? A vereadora Carlinha Sintonia, você não lembra que você lançou sua campanha? Foi. Quem estava aqui nessa época ficou sabendo? Quem estava? Vocês não estavam aqui. Carlinha Sintonia. Foi lá foi inclusive num jantar lá na casa do Ricardo, Lindomar estava aqui e a campanha foi oficialmente lançada. Santinho, Carlinha Sintonia. Exatamente, né? Aí ela recebeu um dinheiro por fora e desistiu da candidatura. Mas teve essa conversa assim. Próxima pergunta. Um médium que abandona a tarefa mediúnica, o seu mentor pode trabalhar com outro médium? Depende. Os espíritos não estão restritos a um único médium, certo? Mas existem algumas tarefas, geralmente são dívidas, pré-determinadas. Então, quando você lembra de Emmanuel, você lembra de Chico, a tarefa dos dois. Quando você lembra de Divaldo Franco, você lembra de Joana de Ângeles. Então, existem alguns espíritos que têm uma tarefa pré-determinada com determinados médios. Isso não quer dizer que este espírito não possa eventualmente se comunicar, orientar, auxiliar em outros grupos e através de outros médios. Eles podem fazê-lo. Porém, eles têm um trabalho determinado com aquele médium. Então, quando tem um trabalho determinado com um determinado médium, talvez o espírito não vá trabalhar com outro médium. Eu me lembro de um médium que a gente ajudou, e infelizmente não conseguimos ajudar muito. Ele seria médium de cura. Ele faria um trabalho muito semelhante ao que o Dr. Klaus faz. Ele seria um médium. Mas o médium se perdeu, o médium se afastou da doutrina, teve lá uma série de percalços. Eu me lembro que um mentor dele, o espírito que faria as curas, se comunicou através dele em prantos. Ele era médium inconsciente, em prantos, dizendo que estava partido, que a partir daquele momento a mediunidade do médium seria suspensa e ele não cumpriria mais com seu dever. E aí eu disse assim para o espírito: não, mas o senhor vai encontrar outro médium para realizar a tarefa. Ele disse: não posso, a programação era com ele, a dívida era nossa, eu não posso trabalhar com outro médium, eu vou ter que esperar ele desencarnar, ele reencarnar, quem sabe na próxima encarnação a gente faz a nossa tarefa. Essa acabou, não tem mais jeito. E realmente, a mediunidade deixou de existir na pessoa, pelo menos ostensivamente, e o espírito, penso eu, retornou à pátria espiritual. Então aí tem uma relatividade. Agora, é óbvio, isso precisa ser enfatizado, que nenhum médium é dono de nenhum espírito, certo? Como nenhum espírito é dono de nenhum médium. O que existe é uma hierarquia. Então, por exemplo, qualquer espírito, não estou falando de encarnado, espírito desencarnado, para trabalhar no caminho de Damasco, precisa de autorização do seu José de Moraes e do Dr. Klaus. Sem autorização, não trabalha. Né? Que aí é a hierarquia, é a organização, aquela coisa toda. Tá? Então não tem isso, o espírito só trabalha através de mim. O espírito pode escrever através de outras pessoas.
Ah, mas pode acontecer de um espírito mistificador assumir a identidade de um espírito conhecido para fazer algum trabalho? Pode. Se esse médium for invigilante, pode. Isso é possível? Isso é possível, né? Eu contei na última live, quem estava aqui no domingo, eu contei isso, de um grupo espírita, que começou a me mandar mensagens pelo e-mail, dizendo que Dr. Klaus estava orientando lá, que Dr. Klaus era um dos mentores lá. E assim, eu sinceramente não me interesso por esse assunto, não me cabe avaliar se ele trabalha em outro lugar, se não trabalha. Eu sei que de terça-feira ele vai estar aqui. E onde que ele vai depois disso é problema dele. Tá bom, tudo bem. Eles começaram a mandar mensagem e tal, tudo bem, né? E fiquei lá meio na dúvida. Dr. Klaus não se manifestou, não disse nada. E aí teve um dia que eles mandou assim para mim: nossa, Aguinaldo, hoje o Dr. Klaus esteve aqui orientando a gente. Sempre aquele jeito brincalhão e sorridente. Vixe. E aí eu expliquei isso no domingo. Aí alguém vai perguntar assim: Aguinaldo, o que é que você disse? E Dr. Klaus havia me dito: não diga nada. Nem que é, nem que não é, que não sou eu. Não diga nada. O grupo precisa aprender sozinho a evitar as mistificações. Só não diga nada. E eu não disse nada, me abstive de opinar. E tudo bem. E aí eu não sei o que aconteceu, porque pararam de mandar mensagem. Essas coisas existem. Próxima pergunta. Às vezes temos a impressão que mesmo realizando bastante no bem, nunca é suficiente. Temos a impressão que os benfeitores sempre querem que a gente faça mais. Palavras de André Luiz. Nossas realizações espirituais do presente são pequeninas réstias de claridade sobre as pirâmides de sombras do nosso passado. Eu vou repetir porque essa eu não vou nem explicar, que essa frase já doeu profundamente na nossa alma. Vou repetir, André Luiz: nossas realizações espirituais do presente são pequeninas réstias de claridade sobre as pirâmides de sombras do nosso passado, né? Então, assim, por mais que façamos, ainda deixamos a desejar. É que nós, na nossa vaidade, no nosso orgulho, achamos que somos os maiorais, não é assim? Né? É engraçado que só o outro tem problema, a gente não, né? Tem umas pessoas que são doidas. Outro dia eu atendi uma senhora, pela primeira vez. E aí eu disse: seja bem-vinda, como é que é o nome da senhora? E ela disse: Aguinaldo, você não sabe meu nome? Não, eu não sei o nome da senhora. Como você não sabe? Me sinto até ofendido você não lembrar meu nome. Digo: eu converso com muita gente, eu sinceramente não lembro o nome da senhora. Como não? Eu já fui sua cliente na clínica. Eu disse: mas eu não lembro. Faz muito tempo que a senhora foi minha cliente? Há 11 anos atrás. Eu digo: convenhamos, né? A senhora, pelo amor de Deus, 11 anos é muito tempo. E a senhora ficou muito tempo fazendo terapia? Não, eu vi um dia só e depois desisti. Eu digo: criatura, como é que eu vou lembrar? Ela veio há 11 anos atrás, veio uma vez só, e ela quer que eu lembre dela, né? Então, assim, mais ou menos a gente faz isso, né? É porque os espíritos exigem demais, é porque o dirigente exige demais. Eu acho assim, tudo é uma questão de escolha. Eu acho que a relação do dirigente com os trabalhadores deve e pode ser bem harmoniosa. Não há necessidade do dirigente ter que lembrar toda hora que ele é o dirigente. Não precisa. É evidente que tem situações em que a gente tem que falar, porque da mesma forma que eu cobro os trabalhadores, os benfeitores me cobram. Então tem coisa que é básica, que não tem jeito. Quem trabalha no Dr. Klaus não pode beber bebida alcoólica. Quando? Nunca. Ponto. Mas eu gosto de beber cervejinha. Tá tudo bem, não tem problema. Você trabalha em outro lugar, não trabalha no Klaus. Quem trabalha como médium no centro precisa vir no estudo, precisa vir na palestra.
precisa fazer almoço, é regra. E pronto, são pontos passíveis. A gente não tem que discutir isso, é fato. E toda vez que foge disso, a gente tem que puxar a orelha, pessoal, né? Fora essas questões que são disciplinares, todo o resto, cada um sabe de si. Pelo menos a gente imagina que cada um sabe de si, não é assim? Nós dizíamos no primeiro estudo, e é uma grande verdade, teve uma terça-feira, isso já faz tempo, que eu fiquei um pouco irritado. O problema foi ficar irritado, né? Eu fiquei um pouco irritado porque faltou muito médium, faltou muito doutrinador, e aquilo ia criar uma complicação no trabalho. E Dr. Klaus me chamou a atenção, dizendo assim: se o senhor está aqui e eu estou aqui, não importa quem esteja na sala, nós vamos atender todos. Então o senhor não tem que ficar irritado, vamos trabalhar. Certo? Isso serve para a gente pensar assim: fulano não veio, Beltrano não vem, fulano falta muito. Você está vindo? Estou. Abraça o trabalho e vai fazer. Porque cada um vai responder para a sua consciência, simples assim, certo? Porque a gente também tem isso, né? A gente se compara muito, pensa muito no outro e tal, e é uma bobagem. Próximo. Estamos sem relógio lá, quer dizer que eu posso falar até a hora que eu quero, né? Não é assim? Não tem relógio lá? Deixa eu ver quem que mandou mensagem. Pai, manda um pix para mim. Pai, filho, é uma tragédia na vida da gente. Quando é pequeno, dá trabalho trocar fralda, dar comida. Cresce, só sabe pedir pix. Putz, cara. Quem não teve filho ainda, pensa direito se vai ter, viu? Ô Senhor. Próxima pergunta. O que fazer? Como lidar com um médium problemático? Ótimo. Excelente pergunta. O que a gente faz com um médium problemático? Resposta: ajude. Ajude. Compreenda. Pensa assim: se você estiver com problema, se você estiver errando, alguém vai te ajudar. Alguém vai ajudar você. Não fale mal. O médium às vezes está quase caindo, a sua maledicência acaba de jogar ele na lama. A sua crítica descaridosa acaba destruindo qualquer possibilidade dele se reerguer. Ajude. Veja o que você pode fazer. Veja se você pode dar um conselho. Converse em particular com o dirigente. Chame atenção para isso. Quem sabe a gente pode fazer uma vibração, uma oração. Ajude. Ajude. Se depois de toda a ajuda que a gente puder dar, a pessoa não quiser se emendar, porque também tem isso, você não pode ajudar quem não quer ser ajudado, aí então que ele vá com Deus. Porque está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Kardec pergunta: é necessário revelar o mal alheio? E os Espíritos respondem: quando o mal prejudica somente a pessoa, não. Mas quando o mal prejudica um grupo de pessoas, sim. Porque é preferível que um caia do que um grupo caia. Aí quando a pessoa resiste a qualquer tipo de ajuda e se torna um elemento de problema dentro do grupo, aí, por questões óbvias, ele será convidado a se retirar. E isso acontece em qualquer agrupamento. Se você tem uma pessoa que trabalha na sopa, cozinha bem, mas faz fofoca da vida de todo mundo, e não se emenda, e continua sendo assim, e já teve 10 reclamações, então é óbvio que essa pessoa precisa ser convidada a se retirar, porque ela está sendo um elemento de desarmonia, porque você já conversou, você já pediu, alguém já aconselhou, mas a pessoa não quer mudar. Então aí você tira, certo? E tirar não significa tirar do centro, né? Tira a pessoa daquela função, tira ela de determinada função, encaminha ela para outra, assim por diante. Embora, algumas vezes, a pessoa precisa sair mesmo do grupo. Agnaldo, mas isso daí, não venha com essa não. Quem foi no grupo espírita da prece em Uberaba, casa de Chico Xavier, tinha uma placa bem grande assim na entrada. Aqui está localizado o grupo espírita da prece, em propriedade de Francisco Cândido Xavier.
em propriedade de Francisco Cândido Xavier. Porque a gente não sabe dessas coisas. Também não tem que ficar falando. Mas muita gente tentou influenciar o Chico com aquela mediunidade, um homem simples. Só que eles não sabiam que ele era sábio, né? Muita gente tentou empurrá-lo para cá, para lá, para cá, até que conseguiram alguma coisa, né? Mas Chico era Chico, né? Você lembra daquela história do cara que estava esperando para ver o Chico? Que era, quando você ia ver o Chico, era uma fila imensa, né? Era 3, 4 horas. E se você estava com vontade no banheiro, você aguentava, porque se você saía da fila, você perdia. Primeiro você enfrentava a tensão, a ansiedade, para saber se o Chico ia estar lá ou não. Quando você ia de excursão, era um sofrimento, né? Era um sofrimento. Por quê? Porque ficava, o Chico vai ir. Não, o Chico não vai ir. O Chico vai ir, o Chico não vai ir. Então, você não sabia se ele ia. Se ele fosse, você ia cumprimentá-lo. Mas você tinha que ter paciência. Porque você entrava na fila às 6 horas da tarde e conseguia dar a mão para ele meia-noite, 1 hora da manhã. Na melhor das hipóteses, né? E tinha um homem lá na fila. Essa história é conhecidíssima. E o Chico demorando, abraçando um. E o cara com pressa. E a fila não andava, né? E o cara que... Sabe quando a gente pensa alto? Mas o Chico também, essa demora, e tá lá, ó, parece um sapo gordo sentado, né? Porque o Chico tem uma época que ele estava bem gordinho, né? Tá lá, parece um sapo gordo sentado, né? O cara pensou alto. Quando chegou a vez dele, ô Chico, você está bem? Ô meu filho, tô aqui, né? Parecendo um sapo gordo sentado, sabe? Se eu sou o cara, eu me enfio dentro de um buraco, fala a verdade. Bom, próximo. Será que o trabalho no bem vai nos proporcionar saúde e paz após a morte? Vou até tomar uma água agora. Olha que pergunta importante. Quem nunca pensou nisso, né? Eu estou sofrendo aqui, mas quando eu morrer, mal sabia que vai ser muito pior. Preste atenção na resposta. A resposta é de André Luiz. As doenças que são resultado do desequilíbrio moral sobrevivem no perispírito. Entenderam a primeira parte? Vocês entenderam? Já caiu por terra essa ideia. Vamos lá, vamos repetir. As doenças que são resultado do desequilíbrio moral sobrevivem no perispírito, alimentado pelos pensamentos que a geraram, quando esses pensamentos persistem depois da morte do corpo físico. Certo? Como já disse uma vez Raul Teixeira, morte é libertação, para quem viveu se libertando. Ora, por quê? Porque claro que a morte, de uma certa forma, é a libertação. O corpo físico é pesado, é matéria densa. Então, só o fato de você estar fora dessa matéria mais densa, já é uma coisa muito boa. Mas em termos morais, em termos de culpa, em termos de arrependimento, aí é muito relativo, porque vai depender de uma série de coisas que você fez, que você não fez. E aí, meu filho, você é que vai ter que resolver isso daí, certo? Vamos lá, próximo. Vocês lembram que eu estou em conexão com Dercy Gonçalves, com Jô Soares, preparando o conteúdo da palestra do Impamed. Vai ter um conteúdo muito rico. E essa semana Jô Soares me passou outra. Qual é o animal que consegue prever o futuro? Vocês sabem. Qual é o animal que consegue prever o futuro? Não sabe, vocês não estudam. É o canguru. Boa essa, não é boa? Essa é boa, essa é boa. Não está sendo fácil estudar todas essas piadas, não. Vocês pensam que é fácil? Sexta pergunta. Essa aqui eu já respondi. Pronto, está acabando já, tá, gente? Vai dar tempo. Há espíritos em toda parte. Daí nunca estaremos livres das perturbações espirituais. O fato de haver espírito em toda parte não quer dizer que isso você vai sofrer perturbação espiritual.
A perturbação espiritual acontece a partir da sintonia, da vinculação mental, das mesmas inclinações, dos pensamentos equivocados. Você pode transitar num lugar que está repleto de espíritos inferiores, você sentir, você perceber e nenhum se conectar com você. Uma coisa é você perceber, uma coisa é você ver que tem, outra coisa é eles se vincularem em você. Você pode passar por ali de forma tranquila e nenhum se conectar com você, que é sintonia. E aí André Luiz complementa dizendo assim: o espírito vive entre as forças com as quais se combina, transmitindo-as segundo as concepções que lhe caracterizam o modo de ser. O modo de ser, o nosso modo de ser, é que vai determinar as nossas companhias espirituais. Simples assim, tá? E as perturbações acontecerão enquanto nós estivermos nestas frequências vibratórias. Outro dia uma pessoa me perguntou assim: Aguinaldo, a gente vai viver em conflito a vida toda? Depende. O que é o conflito? É algo que você não tem resolvido dentro de você. Por exemplo, eu acredito que a maioria aqui, não vou dizer todos, que eu não conheço todo mundo, mas a maioria aqui não vive conflito relacionado à desonestidade. Porque partimos de um pressuposto que somos honestos. Se alguém perdeu a carteira, eu vou devolver. Se eu encontrar uma joia, eu vou ver de quem é. Você tem conflito? Eu não sei se eu sou honesto, eu não sou honesto. Nós temos esse conflito? Não, está superado. Todo o resto que não está superado tem conflito. Tudo que você tem conflito é porque você ainda não tem em você a virtude solidificada. Então tem conflito. Por que a gente tem conflito para vir no centro? Porque em nós ainda não há um comprometimento com Cristo. A gente se compromete de vez em quando. A gente se compromete quando não está frio. A gente se compromete quando a palestra não é muito ruim. Não é assim que a gente faz? Não é desse jeito? A gente vai mais ou menos, meio cá, meio lá, meio cá, meio lá, e o tempo vai passando. Aí a pessoa decide: não, eu decidi, agora eu vou ser médico, com 99 anos de idade. Né? Vai ser lá no umbral, porque agora não dá mais tempo. A gente deixa o tempo passar e depois acha que os espíritos têm que resolver. Um dia um senhor me procurou e disse assim: Aguinaldo, eu queria uma ajuda aí do seu centro, porque eu estou num processo obsessivo terrível. Eu disse: é mesmo? Ele disse: é. E os obsessores estão fazendo o que com o senhor? Aguinaldo, nem lhe conto, mas eu tenho que lhe contar. Você sabe que eles estão atingindo a minha parte sexual. Eu digo: é mesmo? Ele disse: é. Eles estão atuando de tal forma no meu chakra genésico que, as minhas performances sexuais... Você viu? Gostou da palavra agora, né? Não usei uma palavra de baixo calão, viu? Agora, nas minhas performances sexuais, mas assim, elas estão muito mais ruins do que eram antigamente. E eu tenho certeza que são os obsessores. Aí eu olhei para ele e disse assim: será que não é porque o senhor tem 91 anos? O pior foi a resposta: não, claro que não. Isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver, tá bom. Só quer se iludir, vai fazer o quê, né? Vai fazer o quê? Deu direito à pessoa de se iludir. Vai, para a gente encerrar. Penúltima pergunta. Como cumprir com uma tarefa mediúnica? Com sucesso. Bom, a gente aprende que médiuns valorosos não improvisam. Diz André Luiz que para um médium perseverar, ele vai precisar basicamente de 3 coisas: esforço, sacrifício e coragem. E eu acrescentaria tempo. Vamos pegar esses 4 itens: esforço, sacrifício, coragem e tempo. Não tem como fugir a isso. Não dá. Nós estamos falando do bom médium. Nós não estamos falando da mediunidade de qualquer jeito. Sem o tempo, sem o sacrifício, sem o esforço, a gente não chega muito longe. Por quê? Porque o bom trabalho não se improvisa. O bom trabalho ele é construído aos poucos. O médium vai sendo preparado, e aí depois ele vai para o trabalho. Última pergunta.
Quando eu devo sair de uma casa espírita e ir para outra? Então eu vou dizer para você quando você não deve sair. Você não deve sair quando você tiver com dificuldade de relacionamento com as outras pessoas. Por quê? Porque isso é do ser humano, você vai ter isso onde você for. Ah, aqui ninguém me entende, aqui tem muita gente melindrosa, aqui fulano não gosta de mim, aqui... para com isso. Você vai em qualquer centro, você vai em qualquer igreja, você vai encontrar isso, aí é do ser humano. Você sair de um centro porque você está com intriga, bobagem, não sai por causa disso. Segunda coisa, você não precisa sair também porque você discorda do dirigente. Ninguém é obrigado a concordar 100% com o dirigente. O Agnaldo tomou umas atitudes que se fosse o dirigente não teria tomado. Beleza, Deus te abençoe, está tudo certo. Como você não é o dirigente, sou eu, quem toma a decisão sou eu. E está tudo bem. Isso aí não é um problema. Você pode continuar trabalhando normal. Aí quando eu devo sair? Bom, na minha opinião, quando o dirigente, por alguma razão, não gosta de você e começa a cortar suas possibilidades. Então, eu tenho uma questão pessoal com determinado trabalhador, aí eu não deixo ele trabalhar no Claus, eu tiro ele da sessão mediúnica, sempre que vai dar oportunidade eu dou para todo mundo e não dou para ele, fica claro que eu não vou dar oportunidade para ele. Então, você não pode se comprometer, você não pode perder a sua tarefa de trabalhar a mediunidade por causa do presidente. A casa espírita é importante. A causa espírita está acima da casa espírita. Não te deu oportunidade, não te deixou trabalhar, sai fora, vai produzir em outro lugar. Você não vai ficar atrelado ao dirigente que não dá oportunidade, que aí não dá mesmo. De resto, nós vamos ter os problemas, nós vamos ter as dificuldades, é assim mesmo, faz parte da vida, nós somos seres humanos, isso não deve ser impedimento para a gente trabalhar onde a gente está. Tá bem? Muito bem, terminamos, em cima da hora, mas terminamos. Muita paz. Até sexta-feira com o nosso querido Vansan. Muito obrigado.